Boa noite. Somos o grupo 4. A metodologia que iremos falar é a matriz de interação. O grupo é composto pela Beatriz Alves, Mariana Dias e por mim, Raila Mendes. O trabalho foi proposto pela professora Rosana Cristina Carreira, na matéria Avaliação de Impactos Ambientais. Afinal, o que é a matriz de interação? Esse método consiste em uma listagem de controle bidimensional, onde são relacionados os aspectos e impactos ambientais e surgiu a partir da tentativa de suprir as carências do método checklist, e foi utilizada e baseada na matriz de Leopold, com as adaptações necessárias para o caso específico do empreendimento em análise, para tornar de mais fácil leitura. A eficiência desse método está na identificação dos impactos diretos, ou seja, na alteração do meio que está diretamente em contato com a ação transformadora, visto interação entre os fatores ambientais e os elementos do projeto. Com isso, é possível conhecer os aspectos que proporcionam maior impacto e aqueles que afetam os fatores ambientais mais relevantes. Aqui temos uma tabela de interação para mostrar na prática. Ao lado temos os impactos potenciais e as atividades previstas na fase de planejamento, implantação e operação, no meio físico, no meio biótico e no meio antrópico. Na matriz, verifica-se que há previsão de 28 impactos ambientais potenciais com ocorrência de 36 interrelações e 8 atividades previstas durante as fases de planejamento, implantação e operação do empreendimento. No meio físico, são 9 impactos que geram 12 interrelação. No meio biótico, são 5 impactos que correspondem a 6 interrelação. No meio antrópico, são 14 impactos com a apresentação de 19 interrelação. Observa-se que no meio físico, 11 interrelação têm caráter negativo, sendo 2 deles de média magnitude e 9 fracos, e 1 interrelação de caráter positivo de média magnitude, porém muito significativa, porque diz respeito à redução de emissão de O2. Já no meio biótico, todas as 6 interrelação encontradas têm caráter negativo, sendo uma forte, uma de média intensidade e 4 fracas. Dessas 4 fracas, 2 são duração temporária. No meio antrópico, foram observadas 19 interrelações, sendo que 10 delas apresentam caráter positivo, 8 apresentam caráter negativo e 1 característica por apresentar aspectos positivos e negativos. De caráter positivo, 5 foram consideradas de forte intensidade e 5 de média intensidade. As de caráter negativo apresentam 1 de forte intensidade e 1 de intensidade variável, 4 de média intensidade e 2 de fraca intensidade, sendo quase todas de duração temporária. A maioria dos impactos identificados foi classificada como reversível. Isso é, podem ser revertidos a partir de uma adoção das medidas mitigadoras propostas com o encerramento das atividades de produção. Somente 4 impactos negativos foram classificados como irreversíveis, sendo que eles são atração de fixação de população, e os relacionados com a perda de habitat pela supressão de vegetação e movimentação da terra. Aqui são os métodos da matriz de interação. Listar os elementos associados ao objeto de estudo, dispor matricialmente os elementos, analisar os perigos e riscos associados às interações possíveis, cruzamento da matriz, estabelecer alguma relação entre a ação, linha, e o fator ambiental, coluna. As vantagens e desvantagens desse método. A vantagem da matriz de interação é a metodologia simples e apresenta como vantagem a possibilidade de comparar diversas alternativas de intervenção, abrangendo os meios físicos, bióticos e socioeconômicos. Tem boa visualização e baixo custo. A desvantagem está na subjetividade em relação à magnitude,
a não identificação dos impactos diretos e das características temporárias, assim como a impossibilidade de projeções futuras.